Fala pessoal, mais uma aula falando sobre arquitetura do PlayStation 2, porém, esta aula iremos falar de forma mais detalhada. Nós precisamos entender o console para que começamos a trabalhar com ele. Então, esta aula será sobre isso, sobre a forma do qual o PlayStation 2 trabalha. Então vamos lá. Esta imagem representa o grosso do videogame, os processadores principais do videogame. Como vocês podem ver aqui, o Emotion Engine, o Graphics Synthesizer e o IOP. Os outros demais componentes, eles agregam o videogame, mas basicamente esses são os processadores principais do videogame. Então vamos começar pelos pequenos detalhes do videogame. Então vamos lá. O PlayStation 2 tem uma memória de 32 MB, porém é uma memória Dual Channel, porque são duas memórias de 16 MB que trabalham juntas, totalizando 32 MB. Essas duas memórias estão ligadas a um processador central chamado Emotion Engine, como vocês podem ver aqui. Dentro desse processador existem vários setores, mas os setores principais são os vetores de processamento e o DMA. Esses são os setores mais importantes que tem neste processador. Eu não vou falar detalhadamente mais dos outros, mas esses são os que a gente mais vai trabalhar. São as VUs, a VU0 e a VU1, para processar os vetores. E também temos esse setor que é bastante importante, que é o DMA. Então, o que é o DMA? O DMA é o controlador de acesso direto à memória. E qual que é a função dele? A função dele é gerenciar a transferência de dados entre diversos dispositivos e a memória RAM, sem envolver diretamente a CPU. Este componente ele ajuda a melhorar a eficiência do sistema, descarregando tarefas de transferência de dados da CPU, permitindo que ela se concentre em outras tarefas de processamento. Então, como vocês podem ver, este setor ele é muito importante e iremos aprender bastante como ele funciona. Todo desenvolvedor terá que aprender como ele funciona para poder extrair o melhor do videogame. Então, seguindo aqui, vamos para o processador IOP. Este processador é bastante importante porque ele lida com diversos outros componentes do videogame, como joystick, portas USB, memory card, porta de link, para internet, para disco rígido, e também conecta com outro processador, que é o processador de som, que também ajuda toda essa arquitetura, nesses mínimos detalhes, pequenos componentes, a funcionar. E também ele é responsável também pela leitura do DVD, das mídias e etc. Uma coisa bastante importante sobre esse processador, o IOP, é que é ele que faz toda a retrocompatibilidade do PlayStation 1. Ele é responsável por isso. Sobre a arquitetura do PlayStation 2, que ele é responsável por fazer a retrocompatibilidade dos jogos do PlayStation 1. E finalmente, chegando ao processador Graphics Synthesizer. Esse processador é a linha final. Ele basicamente é a que mostra a parte de vídeo para nós na tela. Ele é responsável por isso, para mostrar toda a parte de vídeo do console. E neste processador é feito diversos processos, como texture mapping, a rasterização e outros processos bastante importantes para dar o refinamento de toda essa arquitetura
toda a arquitetura trabalha para chegar nele. Então, o Graphic Synthesizer, ele dá o refinamento. Ele pega tudo que foi desenvolvido, tudo que passou pela arquitetura e chega até ele e ele só dá o refinamento nesses dados e mostra na tela pra gente. Então, ele é responsável pela parte de vídeo. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição mostrando como funciona melhor a arquitetura do PlayStation 2, com mais detalhes, detalhes também que já vou adiantar aqui, como faz para orquestrar todos esses componentes, que é uma técnica chamada de pipelines. No link que eu vou deixar aqui vai estar mostrando isso e mais outras coisas importantes, mas a apresentação detalhada da arquitetura do PlayStation 2 é essa. Esse é o grosso do videogame. Então, até na próxima aula.